Eu acabei de receber um feedback da Neida, que trabalha aqui com a gente. Tu nem ouviu, mas ela acabou de falar antes de entrar aqui no podcast, exatamente agora. Ela disse assim, Jackson, eu acabei de receber mais de uma centena de mensagens de alunos agradecendo um bônus que a gente deu. Eu não vou falar o que é só para quem está dentro. Dessa turma, né? Dessa turma agora. Assim, o pessoal tá super feliz. Super feliz. Massa. Então, assim, isso vale. Então, assim, se você pega aquilo que você está fazendo bem feito e melhora, teu negócio vai para frente. Ou você pode querer pegar todos os espinhos e pedras do caminho e dizer que não dá para fazer. Então, assim, a gente escolhe no dia a dia para que lado vai a coisa. Você já fez o seu planejamento para 2020? Como se faz um planejamento para o próximo ano? Bem-vindos ao 16º podcast Empresa Lucro Forte. E nesse podcast nós vamos tratar de assuntos que você precisa para ter uma empresa lucro forte, ou seja, uma empresa que lucra todo mês. Eu sou Candice Engler. E eu sou o Jackson Engler. E hoje nós vamos falar sobre como fazer o planejamento para 2020. Jackson. Que jossa é essa? Conte para nós, como é que o empreendedor faz hoje um planejamento? Ou melhor, o empreendedor faz um planejamento para o próximo ano? Boa pergunta. Como é que funciona isso? Eu fiquei muito curiosa. Para e pensa, né? Só para quem está ouvindo isso aí daqui a alguns meses, né? A gente está agora em dezembro. É o nosso primeiro podcast de dezembro falando isso? Não, segundo. Segundo podcast. Primeiro, segundo, enfim, estamos em dezembro. E a gente começa a levantar, né? Aqueles aires, né? Os Buenos Aires do próximo ano já, né? Então a gente começa a ver um monte de vídeo no YouTube de 2020. A gente está aqui gravando um também para entrar nisso aí também, né? Para ficar, tá na modinha, né? Mas o que a gente faz, então, em dezembro ou janeiro para criar esse planejamento? E o que eu mais vejo por aí, e não vou dizer que eu já não fiz isso, tá? Particularmente, mas vamos lá. O que a gente mais enxerga? O que a gente mais percebe? O que a gente mais ouve as pessoas falando sobre o próximo ano? Não. Próximo ano vai bombar. O massa é que é todo ano isso, né? E todo ano tem crise, né? Mas todo ano o próximo vai bombar. Mas sempre é o próximo, né? Porque quando a gente entra em janeiro, próximo ano vai bombar. Daí vai para 2021 já. Mas por quê? Qual é que é essa lógica do próximo ano vai bombar? Porque no final do ano, a gente tem aquela esperança. A gente levanta alguns sentimentos, né? Eu acho, na nossa vida. Eu já vou entrar mais dentro da empresa, tá? Mas só para o que passa na cabeça das pessoas em geral. Isso, obviamente, agrega a gente que tem empresa, tá? A gente fica com aquela esperança para o próximo ano. E quando a gente fica com a esperança, com a fé, com aquela motivação, com aquela alegria de algo novo, a gente cria, como é que eu posso dizer assim, uma imagem na nossa cabeça de um ano maravilhoso, porque é o que a gente quer, é o nosso desejo, vamos botar assim. Então, normalmente, no final do ano, eu vejo empreendedores dizendo assim, não, próximo ano eu vou quintuplicar a empresa, vou fazer vezes 10, vou, sei lá, né? Cada um tem a sua meta, né? Talvez eu exagerei aqui pro teu pensamento, mas muitas pessoas querem dobrar, querem ampliar, assim, números que não são reais. Isso só é o primeiro passo. Então, existe um grupo de empreendedores, de empresários, que colocam objetivos, ou sonham, ou imaginam um resultado surreal ou irreal, fora da realidade. Ou seja, viajam na maionese. Tem gente que chama de Hellmann's Tour, e depois eu descobri o Hellmann's Airlines. Então, assim, viaja na maionese. Né? Evoluiu para Hellmann's Airlines. Então, viaja na maionese. Fica imaginando objetivos assim que não são alcançáveis. E daí, quando começa o ano, não, agora vai dar, entra até com gás, só que começo do ano a coisa não é igual ao final do ano, né? Então, o mercado não está tão aquecido e já em fevereiro, quando chegou o carnaval, já pensou, o ano só vai começar daqui uns meses. E daí, se tem eleição, já coisa não sei o quê, tem Copa do Mundo, sempre tem alguma coisa, né? Para o ano começar só no ano que vem. Daí o objetivo morre na praia. Não adianta pular 7 ondas, né? Não, pode dar lá. E nem carregar lentilha na carteira. Isso, tem também os semente de uva também, o que mais aí? Deixa no comentário aí, qual é que é a superstição que tu faz pro próximo ano? Isso vai ser engraçado a gente olhar. Então, assim, esse é um grupo, uma parte dos empreendedores, existe um grupo que faz isso, né? E eu já fui desse grupo, tá? Vou admitir aqui, ao vivo, né? Para quem tá agora, né? Mas, tipo, para quem tá vendo gravado, então... Eu estou literalmente admitindo, muitas vezes eu fiz objetivos que era surreal, assim, sem nexo, muitas coisas, né? Mas eu vou até dar uma percepção, o que fez com que eu conseguisse acelerar
que fez com que eu conseguisse dar saltos mais rápidos também, tá? Então, tudo tem o seu ônus e o bônus, né? Então, como bônus, acabou que eu queria ir mais longe do que talvez seria a média e acabei crescendo até bem rápido. Agora, existe um outro grupo que é aquele grupo do tipo, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Não sei fazer planejamento e acaba travando antes de fazer qualquer coisa. Tipo, não faz nada, em resumo. Até porque a própria palavra planejamento, nossa, já dá um medo, assim. Sim, é uma naba, né? O que eu vou ter que fazer? Como é que eu faço? Onde é que eu acho? Eu vou ter que contratar uma pessoa para fazer um planejamento para mim? Isso é uma naba, porque assim, a gente tem planejamento associado a algo, vou botar dolorido, acredito, né? Então assim, não necessariamente dolorido, né? Mas tipo, algo que vai ser muito cansativo. Nossa, algo que eu não sei fazer, algo que eu não consigo implementar, algo que... E algo que, enfim, então acaba não fazendo. Então o que essa pessoa faz? Nada, às vezes. Eu digo às vezes, porque assim, às vezes o cara até começa alguma coisa, mas morre na praia, porque ele começa a olhar que é complexo e começa a não fazer. Aí que começa a vir, né? A gente começa a partir disso, começar a olhar, tá, mas beleza, o que eu tenho que fazer? Então eu diria que existem hoje 3 grupos, então eu falei de 2, né? O da ilusão, que cria metas sem nexo, o da desilusão, que já está tão desiludido que a coisa não faz nada, e existe um grupo intermediário que planeja os seus passos. E eu já vou contar como. Senão eu vou responder agora parada no começo. Acaba não vai o podcast, dar como. né? Acaba o podcast. Nem filme, né? Vamos ver lá, 6 minutos de podcast. Não vai ter graça, então daqui a pouco eu já conto como. Tá, mas existe um terceiro grupo e eu quero que você faça parte desse, tá? Mas assim, isso é normalmente o que acontece. Só que, aí é aquela coisa, né? Existem algumas divisões, né? Como é que tá o empreendedor final do ano, Cante? Tá um tiroteio. Então, a gente que só está trabalhando com esse público, então hoje os meus clientes são donos de empresa, eu percebo uma febre, uma tensão, vamos botar assim, e que é relativamente natural, tem 13º, tem férias, tem, enfim, tudo é complexo, sempre tem mais atribuições. Aqui na minha empresa, na nossa empresa, né, também está mais corrido, porque a gente acaba tendo que entregar mais coisa nessa época do ano, tem os fechamentos, tem balanço, tem uns tendel de coisa, né, para fazer, o que faz com que quem não estava, estou errando nos portugueses agora. Então, assim, quem não estava planejado, organizado para executar de uma maneira mais homeopática, ou seja, em novembro já baixou parte dessa demanda para dezembro não está esgoelado, dezembro é o caos na Terra, literalmente. O que faz com que não dá tempo de planejar. E sem falar que dezembro, como tem essas festas no fim do ano, ele fica muito curto. Sim. Ele começou e já acabou. Ele começa... Tem aquela história que eu sempre falo, nasceu morto, né? Então, começou dia 1º, quando dia 15 já tá acabando o mês. Não tem mais tempo hábil de fazer nada, ainda mais quando o Natal e o Ano Novo se dá no meio da semana, que nem vai acontecer esse ano. Né? Então, literalmente. 2019 está acontecendo isso, para quem está nos vendo daqui a algum tempo. Quem está nos vendo em 2243, então agora em 2019. Vai ser muito quebrada a semana do Ano Novo e do Natal. Na quarta-feira, né, o feriado, né, agora. Então, assim, sendo na quarta-feira, obviamente acaba com 2 semanas praticamente do ano. As últimas 2 semanas ali do ano. Últimas 2 não, né, porque o último já é a virada, né? Mas, tipo, o final do ano, os últimos 15 dias, ela é pouco produtivo. E as despesas continuam igual, né? E muito pelo contrário, às vezes maiores por ser no meio da semana, né? Dependendo como é que é. Mas é aí que vem a grande pegada. Então, cada empreendedor começa a se portar de um jeito. Agora, o que não pode acontecer... Perdão. O que não pode acontecer dentro desse esquema é você não olhar para frente. Então, eu vou falar uma coisa que eu fiz no mês de outubro. Olha que louco. Que tem a ver com agora. Então, agora todo mundo vai fazer isso. Eu fiz lá em outubro. Em outubro, eu fiz o planejamento de datas de várias coisas da empresa. Ou seja, eu criei parte do planejamento, até agosto do ano que vem. Então, eu planejei as principais ações da empresa para o ano que vem, o ano seguinte, em outubro. Não foi o ano inteiro, mas foi até outubro. Por que até outubro? Quer dizer, porque eu fiz em outubro até agosto, né? Deixa eu falar direito. Então, em outubro desse ano, eu planejei até agosto do próximo ano. E por que eu não fiz tudo? As duas perguntas, né, que pode estar pairando. Por que eu fiz em outubro? Porque em outubro, no nosso caso, né, a gente tem picos de trabalho que tem a ver com as inscrições do curso da Universidade de Negócios. Então, as inscrições acabaram já, né, em novembro. Então, finalzinho de novembro, ali na entrada de dezembro, a gente tem as inscrições, ou seja, eu não iria fazer isso nessa época. E agora, quando a gente finaliza a turma, então, a gente preenche então, as vagas que a gente tem na turma, acontece uma demanda alta de suporte.
logo na sequência. Então agora a gente está vivendo essa etapa então de um suporte maior, que a gente dá mais acompanhamento, várias empresas pedindo, então a gente está com boa parte da energia nisso. E nesse momento, onde é que está o meu melhor resultado? Está em planejar ou em ajudar a entregar resultado para essas empresas? Está em ajudar a entregar resultado para essas empresas que contratam, vamos botar assim, ou que entram, que ingressam dentro... Os novos alunos da universidade. Os novos alunos ajudar da essas universidade. pessoas. Olha que bacana, então, né? Então, o nosso foco está aqui. Só que quando que eu vou olhar isso? Quando eu estou no meio do caos ou antes? E aí que já vem talvez o primeiro exemplo de planejamento, de anteceder o que vai acontecer. Então, a gente sempre tem que olhar para frente para saber as consequências. Então, sabendo que vai ter essas consequências, a gente dá um passinho anterior. Então, foi feito já um pouquinho mais de meio ano. Eu vou ser sincero, agora, mas por que um pouco mais de meio ano? Sei lá, tá? Aqui, ó, chupei o dedo, assoprei e foi isso aí que saiu. Depois de agosto, eu não consegui enxergar o que ia acontecer. Literalmente. Então, assim, eu fiz até agosto. Agora, o que acontece? Eu vou fazer essa virada de ano, que vai ser agora, na sequência. Daqui uns dias já dá uma acalmada na demanda na universidade. O pessoal começa a andar, não precisa mais de muleta, que hoje, infelizmente, a maior parte dos empreendedores precisam de um consultor, alguém para desesperado. E eles já vão entender até final do ano como tocar o negócio, pelo menos a base. O que faz com que somente uma ou outra pessoa ainda precise mais de acompanhamento, que daí já é mais tranquilo para nós. E eu consiga ainda na última semana do ano, primeira semana do ano que vem, deixar tudo na ponta do lápis até dezembro. E esse planejamento, agora até assim, só para você, eu não falo ainda não entrei bem no método do planejamento, mas só que você precisa executar no momento que você pode executar. Olha que louco. Você precisa executar no momento que você pode. Porque assim, ó, se você tem que executar um planejamento no momento que você não poderia estar fazendo isso, sai tudo atrapalhado. Sai nas coxas a coisa. Sai mal feito. E daí você vai fazer o quê? Nada, na real, porque daí tu só diz que para botar, só para dizer que fez, bota no papel umas coisas lá que passam na tua cabeça e acha que aquilo lá é um planejamento, e não funciona assim. Você precisa ter datas, precisa ter os números para essas datas, precisa, vou botar assim, criar o alvo. Você tem que ter o alvo para acertar, o target. Então, assim, ou você sabe para que lado o seu negócio vai, ou ninguém sabe, né? Vamos começar por aí. Eu até dei um exemplo muito simples esses dias numa live. E se vocês me permitem, eu vou trazer esse exemplo. Então, para você que não olha os 50 vídeos lá do Lucro na Prática, lá no meio de um deles tem um exemplo desse. Então, eu digo, ó, faz de conta que você é o capitão do barco, o teu negócio é o barco. Pensa assim, ó, o que é o objetivo? O que é a tua meta? Que a gente está falando agora de planejamento. Então, assim, o que a gente planeja? A gente planeja, vamos trabalhar bastante ano que vem. Não, a gente planeja o resultado, quanto lucro tu quer adquirir, quanto que tu quer faturar, e é isso que tu tem que botar no papel. E no momento que tu começa a botar isso no papel, você tem o teu norte, que seria muito a ver com o barquinho agora, né? Então, tem o teu objetivo de chegada. Então, imagina você estar num barco, no meio do oceano, sem saber para onde tu quer ir. Você vai para onde? Vai simplesmente ficar à deriva. Você é um barquinho perdido no meio do oceano. E enquanto você não tem um objetivo para andar, você está literalmente às cegas. Infelizmente. E infelizmente a maior parte das empresas está assim. Infelizmente a maior parte das empresas está assim. Eu vou te perguntar sobre isso, se a grande maioria faz planejamento, como é que é? Eu chuto que... Putz, agora eu chuto, tá? Eu não tenho dados disso, né? Até porque a gente não tem aberto todas as empresas do Brasil, né? Para poder analisar. Mas eu poderia chutar brincando aí com uns 95% não tem planejamento. Jackson, e para aquele empreendedor que fala assim, eu não preciso de planejamento, minha empresa está faturando, nos últimos 3 anos está faturando a mesma coisa, não baixou o faturamento. O que está acontecendo na realidade na empresa dessa pessoa? Eu tenho uma perspectiva sobre uma empresa que está fazendo a mesma coisa, tá? Eu estou pegando esse exemplo, que está faturando a mesma coisa. Se a empresa está, agora vou usar um outro termo, estagnada naquele faturamento, quer dizer que ela está falindo. Aí você vai dizer, não, mas está dando lucro. Ok, tudo bem. Mas pense assim, ó, se tudo está crescendo, até o Brasil está crescendo. Não, mas o Brasil está em crise. Está em crise no teu umbigo. Sério. O Brasil está crescendo e está acelerando o crescimento agora ainda. Olha, diante de toda coisa que acontece aqui, ainda está acelerando, né? Olha que louco. Agora, pelo menos, tá. Então, assim, não sei quando é que tá ouvindo esse vídeo, né? Que o Brasil é uma caixinha de surpresas nesse sentido. Dezembro de 2019. Mas, assim, dentro desse processo, agora, assim, ó, o Brasil está crescendo, várias áreas estão crescendo. Se o teu negócio está estagnado, quer dizer que, na média, você está caindo.
Percebe? O gráfico todo está subindo. Se o teu gráfico está igual, ele está caindo, na verdade. Se tudo está subindo e você não, você está caindo. Porque, assim, proporcionalmente ao que está acontecendo, você está cada vez menor. Se a inflação come uma fatia do teu bolo todo ano e você está faturando a mesma coisa, cada vez o teu bolo é menor. Ou seja, tua capacidade de compra, tua capacidade de investimento, tua capacidade de fazer sobrar vai sempre reduzindo. Por isso que a gente vê muitas empresas de 20, 30 anos, ou seja, guerreiras mesmo, que 20, 30 anos já é um grupo super seleto, né? Que vem buscar a universidade de negócios dizendo, olha, eu sempre tive assim, 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 agora não tem mais. Agora não consigo mais. Ou seja, são empresas que ficaram estagnadas com lucro por um tempo. Até que esse lucro não representava mais nada. Até que esse lucro não representa mais nada ao ponto de dar prejuízo. Até que o lucro não representa mais nada ao ponto de dar prejuízo e ele ir para falência depois de 30 anos. Porque você falou da inflação e tal, mas as despesas, os custos, tudo aumenta também proporcional. O salário cada ano está mais caro, o custo de produção, o custo do produto em si, a matéria-prima que se compra, tudo sofre reajuste. Não, e assim, às vezes reajustes brutais. A gente estava falando, tá, já começamos a morrer, porque a gente agora vai falar do preço da carne aqui. Então, assim, a gente olhou o reajuste que teve na carne. Pensa assim, ó, como que um açougueiro, como um supermercado que vende isso, vai trabalhar sem repassar? E diga-se de passagem, eu tinha comentado contigo, Jackson, muitas pessoas que trabalham em frigoríficos, açougues e afins estavam nos procurando ajuda enquanto a gente estava com as inscrições abertas da Universidade de Negócios, porque estavam desesperados. E eu pensei, mas meu Deus, o que está acontecendo? Até que a gente saiu das inscrições e a gente foi no supermercado e vimos o preço absurdo que está a carne. Literalmente. Quase de low carb virando vegetariano agora, né? Tirando as brincadeiras. Então, realmente, como é que uma empresa dessas não vai repassar o custo pro E aí que está a questão. Final? Então, se a tua visão é que não, eu estou estável, eu estou mantendo isso, estou mantendo aquilo, você não está mantendo, tá? Então, assim, para você manter, você deveria ter um crescimento, no mínimo, proporcional à inflação. E, no mínimo, proporcional ao crescimento do teu mercado. Então, tem mercados que crescem muito rápido. Tipo, tem mercado que cresce 10, 15% ao ano. Se você não cresceu no mínimo isso, tu foi para trás. Entende? Claro, tem mercados que são muito estáveis e tal. Aí você tem que se balizar no mínimo na inflação. Então, assim, dentro desse ponto, vamos parar agora e bater um lero aqui direto ao ponto. Você precisa estar crescendo sempre. Então, ou você está crescendo, ou você está falindo. Esse termo, assim, ó, leva a sério essa frase, tá? Eu sei que é meio drástico, talvez tu tá achando que sou exagerado e tal, mas não sei, assim, se tu fizer o que eu tô falando, funciona. Se tu não fizer, não sei se vai funcionar. Então, é só analisar os números, né? É só pegar. Quem tá estagnado, chega um momento, sabe? É indicador, é estatístico, não tem que inventar. Então, é isso aí que acontece. Então, assim, depois de um tempo, muito tempo, não necessariamente no primeiro ano, não necessariamente no segundo, talvez daqui a 10, talvez daqui a 20, ou muito pelo contrário. Talvez em um ano a coisa estagnada vira e depois qualquer mudança repentina de mercado que acontece, né? Então, se tu pegar hoje na área de supermercados mesmo, virou moda agora os atacarejos, os atacados, sei lá, todos os nomes que estão dando para esses trecos aí. Estão esculhambando com os mini mercados. Esculhambando mesmo. Então, ou o mini mercado se atualiza, se prepara, se planeja, se organiza, ou ele não vai mais ser um mini mercado. Simples assim, sem muita frescura. E isso vale para material de construção, isso vale para outra. Farmácia. Farmácia. Então, assim, ou esses mercados. Então, se você tem esses mercados que a gente já citou, existem outros também, mas assim, fica muito ligado. Então, assim, ou você se adapta a um mercado diferente, ou você está morto. Literalmente. E assim, ó, só para ver agora qual é que é a evolução, tá? Nos Estados Unidos, muitos atacarejos, muitos estão quebrando. Mas aqui ainda não chegou esse próximo passo da evolução. O que é o próximo passo da evolução lá? O Walmart está quebrando com os caras. Por quê? Eles entregam em casa. Ele não precisa nem ir no atacarejo. Olha que louco, que comprar às vezes pelo mesmo preço, se não melhor. Então, assim, ó, percebe como é uma evolução? E talvez você está aí discutindo uma coisa que já é inevitável, tá? É inevitável. Não adianta reclamar que os caras estão vindo. O que eu tenho que fazer para mudar? Então, e aí que vem planejamento. Então, se você não planeja uma mudança real, tá? Não é, enfim, botar só um enfeitezinho melhor, mudar a placa na frente. Não, nem gasta mais dinheiro com isso.
Porque talvez tu vai ter que mudar a placa daqui a uns dias de novo. Então, assim, ó, realmente, qual é a mudança realmente que você deve planejar na tua empresa para que você esteja pronto para essas mudanças de mercado? Porque, querendo ou não, quando a gente fala de planejamento, a gente não fala planejamento para ser o que a gente já foi. A gente planeja para ser aquilo que a gente ainda não conseguiu ser. Então, assim, a gente precisa estar planejando o próximo passo. Então, qual é o grande próximo passo do teu negócio? Tô plaço aqui, tô que nem um cascão lá. Antes de tu falar de entrar em planejamento, eu quero perguntar uma coisa. O empreendedor que faz o planejamento da sua empresa, ele tem que ter paralelo a esse planejamento, um planejamento dele pessoal, de crescimento pessoal dele também, para ele conseguir acompanhar esse planejamento da empresa? Faz todo sentido a tua pergunta. Eu vou dizer assim, ó, existem algumas barreiras, né, que o empreendedor tem que romper. Tá? Primeira barreira, quando você tem um negócio, você criar um negócio lucrativo. Isso é estaca zero. E o pessoal às vezes acha, nossa, agora eu vou batalhar e conseguir fazer uma empresa lucrar. Tá, aí que tu vai começar, assim. Até ali tu nem começou o jogo. Então, assim, ó, no momento que você conseguiu zerar o jogo, então, beleza, agora eu tenho um negócio lucrativo, tende a ser o desenvolvimento do empreendedor uma das maiores barreiras, se não a maior. É sério isso. Porque somente ele que pode travar. Geralmente é ele que trava o crescimento da empresa. Não, vou ser diferente. A única coisa, ó, presta atenção, vou falar mais perto do microfone, tentar fazer uma voz mais grave agora aqui para botar um pouco mais de respeito. Assim, ó, a única coisa que trava a tua empresa, que barra a tua empresa, que não deixa a tua empresa crescer, é você que tem um negócio. Ninguém mais. Você pode falar de concorrente, pode falar do que você quiser, não vou nem listar tudo aqui. É somente você que limita a tua empresa. Sério, e é verdade. É as duas coisas. Então, assim, ó, no momento que você entender, em primeiro lugar, como fazer a tua empresa lucrar, essa é estaca zero. Se você não tem um negócio lucrativo, não adianta inventar moda. Então, você tem que fazer a tua empresa lucrar. Ponto. E eu vou bater de novo só para garantir que tu entendeu. Você tem que fazer a tua empresa lucrar. Deste ponto em diante, basicamente, é o empreendedor que limita o seu desenvolvimento. Por quê? Porque vai ser difícil, não sei o quê. Por causa disso, por causa daquilo. Sempre tem um ai, ui, ui. Ou seja, você percebe como é a dor do cara e não é a dor da empresa? A empresa não dói. Tá lá. Tá tudo funcionando. Os clientes estão entrando, os clientes estão saindo. Tem concorrente entrando, tem concorrente saindo. Tá tudo lá. Os funcionários. Tá tudo bem. Agora, assim, a gente vai limitando. Tanto que eu até falei numa live essa semana, eu disse uma coisa mais ou menos assim. Eu disse, existem 3 grandes pilares. E o primeiro é o empreendedor. Por que o empreendedor? Porque o empreendedor pensa assim, tem um monte de boleto para pagar e você não tem dinheiro. O que acontece na tua vida? Cada pessoa reage diferente. Primeira reação, vou ficar pensando nisso 24 horas por dia. Segunda, além disso, não consigo dormir. Além disso, vira um bicho chato pra caramba. Estressado, pé no saco e acaba com a vida da família junto, porque vira um saco em casa junto. Ou pior, tudo isso, imagina tudo isso para pior ainda. Agora, o outro lado é assim, não. Você entende que tem boletos para pagar, que você criou esses compromissos e que você agora precisa fazer alguma coisa para resolver. E o teu foco de atenção está em resolver. Então, percebe como isso é somente o desenvolvimento da pessoa. Então, assim, só que esse desenvolvimento da pessoa, que é uma coisa muito emocional ainda, muito sentimento, muita forma que o cara enxerga o mundo. Então, assim, uma grande historinha que um dia eu contei para minha esposa essa. Então eu contei uma história assim, existem 2 pessoas olhando o pôr do sol. Presta atenção nisso. Imagine que o pôr do sol é os resultados da tua empresa, tá? Então imagine o pôr do sol e os resultados da tua empresa. Então tá acabando um ano, por exemplo. Olha que ficou épico agora aqui o link, né? Então assim, o pôr do sol, imagina que é o dezembro lá que tá fechando o teu ano e você tá olhando os teus resultados esse ano. Você pode olhar, 2 pessoas estão olhando. Então existe um empreendedor que olha para os resultados dele no final do ano e pensa, nossa, olha, eu aprendi que isso aqui não se faz e eu descobri como fazer isso aqui. Olha que legal, isso aqui a gente desenvolveu. Nossa, olha essa metodologia nova. Não, tem esse processo, tem isso que a gente desenvolveu. O ano que vem vai ser bala, porque tudo isso aqui já descobrimos, já fizemos, já estamos para frente. Um outro empreendedor vai olhar para o mesmo pôr do sol, mesmo fechamento de ano, e vai dizer uma coisa mais ou menos assim, nossa, como foi difícil, olha quanta M que deu, que naba, olha, teve problema com fulano, problema com ciclano, teve mais concorrente, teve mais isso. Nossa, não sei se aguenta o próximo ano. Ou seja, presta atenção no que eu vou te falar agora, o pôr do sol é o mesmo
para as duas pessoas. Só você, a tua preparação é que encara de um jeito ou de outro jeito. Literalmente. Então, cada empreendedor tem um tipo de preparação para encarar a situação do dia a dia. Então, se você estiver mais preparado para encarar psicologicamente, emocionalmente e tecnicamente, que daí entramos já num nível mais amplo, que é fazer as contas para tu entender os números, né, em primeiro lugar, porque tu olha para os números e não entende nada mesmo. Então, assim, se você começa a ter esse entendimento, você começa a olhar talvez de um jeito que vai fazer com que facilite sempre o teu próximo ano. Então, assim, a preparação do empreendedor, eu diria que talvez é o alicerce, é a base para qualquer coisa que o cara for fazer. Entretanto, eu sempre digo uma coisa, ou você tem um negócio lucrativo ou não muda nada você querer se preparar. E você antes comentou, Jackson, que você faz o teu planejamento, tu fez em outubro o planejamento pro ano que vem, uma parte dele pelo menos. E vai concluir agora no fim desse ano. E como é que é esse teu planejamento pessoal? Boa Pode pergunta. trazer um pouquinho, para trazer clareza para as pessoas que estão nos ouvindo, porque às vezes elas não sabem nem fazer um planejamento da empresa, imagina um planejamento pessoal. Quando eu olho para o meu desenvolvimento pessoal, agora eu vou usar desenvolvimento, que normalmente o meu desenvolvimento, planejamento, meio que é uma coisa só. O que eu tenho que me desenvolver? É o primeiro olhar que eu tenho. E existem vários pontos, vamos botar assim, que eu acredito que você também deveria olhar. Então, existe para mim um olhar que eu tenho, que é o técnico. O que é o olhar técnico? Por exemplo, eu vou usar termos bem comuns aqui, tá? Pra gente... como fazer o cálculo do preço de venda? Eu ainda não sei fazer bem. Não é o meu caso, tá? Só para você entender. Mas eu estou usando assim, para ser coisas mais palpáveis aqui como exemplo. Como fazer o cálculo de ponto de equilíbrio? Como fazer um cálculo de quanto capital de giro eu preciso numa indústria que tem um tipo de caixa de um jeito diferente. Então, a gente começa a deixar as coisas mais complexas. Então, às vezes, eu sei, não está bem aprofundado. Isso aqui eu preciso aprofundar. Como eu posso gerenciar e coordenar uma equipe metade remota? Ou seja, ter pessoas trabalhando em qualquer lugar do Brasil ou do mundo para mim e outra parte da equipe ser local. Como fazer a gestão dessas equipes, integrar ambas as equipes e fazer com que essas equipes produzam de maneira igual, mesmo estando remoto. Então, assim, eu começo a olhar para esses gaps, no caso, para essas lacunas, para essas falhas, entre aspas, ou para aquilo que ainda não sei fazer. E eu coloco, literalmente, eu olho para frente e penso, eu preciso resolver isso. Qual é o nível de urgência dessa coisa? Daí? Tipo, não, isso aqui eu precisaria ter essa semana. Ou seja, eu preciso logo, no primeiro trimestre, no primeiro mês do ano, se desse, resolver. Como eu resolvo isso? E aí começa a se colocar na agenda isso. Esse é o ponto técnico, tá? Então, esse é o ponto técnico. Hoje, literalmente, tem poucos pontos técnicos que eu tenho mexido. Agora, de novo, eu estou levantando alguns para aperfeiçoar para algumas outras áreas que eu quero desenvolver no meu negócio e para trazer mais conhecimento para quem está na Universidade de Negócios. Agora, existe um outro ponto que tem o meu lado espiritual, uma coisa pessoal minha. Então, eu faço meditação e tal, e eu estou planejando fazer algumas imersões, tanto que até a Candice vai fazer uma imersão comigo daqui a uns dias. Então, para quê? Para o meu desenvolvimento espiritual. Eu não estou falando de religião, ok? Só para a gente não misturar um alho com uma melancia, beleza? Então, assim, não vamos misturar as coisas. Foi tão gritante assim. É que eu invento umas comparativos em louco aqui, tá? E eu tô imaginando tudo que tu tá me falando, plim, uma melancia, um alho. Um caminhão de alho e cheio de melancia por cima. Então, não misturem as coisas, tá? Então, existe o meu desenvolvimento espiritual, meu conhecimento espiritual. Então, eu medito já há alguns anos, eu consigo me desenvolver nesse ponto. E isso, para mim, é muito importante. Por isso também, para mim, tem uma importância em termos de desenvolvimento. Desse ponto em diante, o que mais a gente às vezes tem que desenvolver? Eu digo às vezes porque algumas pessoas já têm, algumas pessoas não têm. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, uma questão social, uma necessidade social, ou uma questão familiar, ou uma necessidade. Então, daí a gente começa a abrir num nível bem complexo, tá? Porque tem pessoas que têm mais e tem pessoas que têm menos necessidade. Eu tenho pouca necessidade de interação social. A Candice já me conhece muito bem. Então, eu não tenho necessidade de ficar saindo em festa, em barzinho, não. Muito pelo contrário, particularmente. Então, como eu não bebo mais, então, assim, perdeu a graça algumas coisas. Então, a minha necessidade de interação é muito mais familiar, e aí você também reconhece, até os últimos dias mesmo, no meio das inscrições da Universidade de Negócios, quase todo dia, não vamos falar o que não é, mas quase todo dia eu saí no meio da tarde, tipo 3, 4 da tarde, e fui visitar os meus pais.
Meus pais moram aqui do lado, tá? Então é simples de ir lá olhar. Fui caminhando lá e parei 10 minutos com ele. Não foi muito mais do que isso, porque eu acho que o pessoal nem percebeu que eu saí. Achou que eu fui no banheiro e voltei. Mas eu fui lá dar um oi para meus pais, porque eu não ia nem ver eles nesse tempo, porque é uma rotina grande. Ou seja, eu canalizo esse tipo de força. Agora, talvez você precise planejar, dar uma atenção maior por filho, para a esposa ou para o esposo ou para os pais, não sei. Então, assim, se isso não está satisfatório, eu acredito que é mais do que necessário você olhar para isso e botar, não, eu vou me comprometer, para que seja uma vez por semana, que seja mandar uma mensagem, às vezes está longe, né? Um telefonema, né? É, um telefonema, mas fazer alguma coisa. Então, assim, tem várias áreas que você deve olhar. Aí a área da saúde, por exemplo, que eu particularmente estou deixando muito a desejar os últimos meses. Então eu estou botando na minha cabeça que eu vou ter que criar uma rotina. Só que assim, eu tenho que criar uma rotina agora para você entender como você cria uma rotina. Ou você vai criar uma rotina que vai ser pesado para você e você vai parar de fazer, que foi o que eu já fiz uma vez. Então criava uma rotina, fazer uma rotina assim, que daí eu vou fazer exercício e tal. E não funciona. Então assim, vamos parar real. Assim, todo mundo tem suas dificuldades. Para mim, uma grande dificuldade é a rotina de exercício. Por quê? Graças a Deus, eu sou um ser relativamente saudável. Então eu não tenho uma necessidade, assim, eu não sou um cara que conhece o médico com o sobrenome do médico, entendeu? O nome tem que pensar para lembrar, porque eu não vou visitar ele muito. E pediatra tá passando, né? Pediatra eu lembrava até porque tinha as crianças. Mas, tipo, eu não lembro mais nenhum nome do médico. Isso é um bom sinal, né? Isso é um bom sinal. Não precisa fazer muito exame, isso é um bom sinal. Agora, obviamente, quando a gente não tem tanta necessidade, a gente acaba negligenciando e daí depois pode precisar. Então, eu tenho essa consciência que é necessário. E hoje o que eu busco nessa área é buscar uma rotina de exercícios, enfim, de ações, para que isso não pese. Então, para que seja legal. Então, há um tempo atrás, nós tínhamos uma rotina de caminhar. E a gente fazia ao meio-dia, que era o horário mais tranquilo. De manhã cedo sempre uma correria, de tardezinha tem as crianças. E a gente começou a fazer no meio-dia na hora do almoço. Então, almoçava, literalmente ia caminhar, né? Muita gente dizia que era loucura fazer isso. O sol, né? Mas era o horário que a gente conseguia fazer e era muito bom para nós. Pelo menos para nós era. Então, para os outros, não sei como é que é. Mas, enfim, dentro desse ponto de desenvolvimento pessoal, o que eu acredito que você deveria olhar? Então, sim, existem coaches que fazem aquela roda da vida. Tem umas 778 áreas, né, para você avaliar. Então, assim, vamos ser prático aqui. Defina que áreas você tem que avaliar para planejar. Então, por exemplo, eu acredito que você deveria ter área profissional, se é uma empresa. Então, esse é o mínimo que você pode fazer, particularmente. Tem a tua área espiritual, a tua área de fé. Talvez no teu caso é mais religiosa, no meu caso é um pouco menos religiosa. Mas assim, defina essas áreas. Então, pessoal, física, familiar, de amigos, às vezes de hobbies. Então, eu tenho um hobby até falando isso. Hobbies é muito importante, né? Eu tenho até um hobby que todo dia eu pratico ele quando eu estou em casa, que são com os coelhos. Então, aqui no podcast a gente sempre fala dos coelhos, né? Então, tenho coelhos. Esses dias nasceu mais uma leva de coelhos. Então, a gente tem agora, nesse exato instante, 4 bebezinhos. Então temos 4 aí que estão no pátio, que hoje vai ser do meu bebezinho, o Pietro, de 4 anos, estava com um deles no colo. E o coelho não saía do colo dele. Detalhe, os coelhos não estão presos, eles estão soltos, tá? Então, o coelho solto, ele não gosta, assim, muito desse tipo de interação. Então, só para quem não sabe, então, eu já estou entendedor de coelho, porque esse é o meu hobby. Então, é parte da minha rotina, o quê? Desestresse e tal. Então, ache uma rotina para tirar do teu estresse também. Então, assim, o que você pode fazer mais ao final do dia ou em algum momento do dia que seja 10, 15 minutos, que mais ou menos isso de manhã, que eu boto de atenção para isso, uns 10, 15 minutos de manhã e um pouquinho mais, às vezes à tarde, uma meia hora, dependendo do que tem que fazer. À tarde, para quê? Para dar aquela resetada, dar aquela zerada na cabeça e você poder estar com a cabeça mais no lugar. Mas, depois que você olha, então, essas áreas, definições de um jeito que não seja pesado. E é a mesma lógica que você usa na empresa. Jackson, eu queria perguntar com relação às emoções. Só um parênteses pequeno. Como é que esse empreendedor pode desenvolver as emoções para ele não ser tão afetado durante o dia a dia com estresse, com problemas, com acontecimentos que acabam abalando ele emocionalmente dentro da empresa? Isso que você perguntou, eu diria que é talvez a chave que pode zerar o jogo. Literalmente. Então, o que acontece? Vamos pegar situações. Você pediu para alguém fazer alguma coisa e a coisa não aconteceu do jeito que você queria ou não era, enfim, não ficou legal, vamos botar assim. E daí você diz, aquele cara é incompetente, né? Muitas pessoas pensam assim, vamos dizer assim, bota a culpa na pessoa que estava fazendo. No momento que tu olha para aquilo nessa ótica, você está olhando com uma ótica emocional. Uhum. Você não está sendo racional. O que aconteceu? Você passou uma coisa a pessoa fazer, a pessoa não fez corretamente. Só isso.
Acabou aí mesmo, não tem mais explicação. Você passou uma coisa para a pessoa fazer, ela não fez certo. Ou não fez da forma que você esperava. Mas não quer dizer que não foi da forma que ela esperava. Porque muitas vezes você não delegou, muitas vezes você delargou, jogou no colo de alguém e achou que a pessoa, por um milagre, ia saber o que tu queria. Então, assim, normalmente tem muito mais a ver com as nossas ações do que com as ações dos outros. Só que é muito mais fácil agora, emocionalmente, a gente botar a culpa em outra coisa para ser uma vítima do processo. Então, eu sou vítima do meu funcionário. Sou vítima do governo, vítima do concorrente. E o que acontece? O que é uma vítima? A vítima é aquela pessoa que ela tende a se sentir presa, entre aspas. Então, ela foi encarcerada. E todo mundo que sente, eu estou preso porque não tem o que eu fazer. É o outro que está fazendo isso. E no momento que você não tem o que fazer, porque o outro está fazendo isso, você está preso naquela situação. E se você está preso naquela situação, a gente faz, sabe o quê? A gente dá aquela relaxada porque tira a responsabilidade das costas. Porque é o outro que está fazendo, não sou eu. Então é como se você não tivesse a responsabilidade de agir. Mas é muito pelo contrário. Para e pensa. Isso é irresponsabilidade, achar que depende do outro o resultado da tua empresa. Não faz sentido? É irresponsabilidade você reclamar. Falar de qualquer um que seja que está passando na volta, dizendo que é essa pessoa que não está deixando a tua empresa ter resultado, sendo que é somente você o responsável pelo resultado da tua empresa. Ou seja, se controle emocionalmente e tenha claro o que eu tenho que fazer. Eu falo isso um monte de vezes. É o pensamento certo. O que eu tenho que fazer para resolver isso? Isso não é pessoal. Pensa assim, se você, e presta atenção, isso é muito sério, se você fosse funcionário de uma empresa e estivesse executando exatamente o que você faz na sua empresa, você iria executar sem vínculo emocional, porque você é funcionário. E não ia pesar, entendeu? Por quê? Porque não é com você. Então chega um cliente e reclama. Se você é funcionário, o cliente assim, o teu funcionário está aqui. Não é comigo, ele está reclamando da empresa. Agora, se a empresa é tua e o cliente reclama, você de noite não dorme. Meu Deus, estão dizendo que eu sou um merda. Desculpa a palavrão, não era para ter saído essa. Essa não era para ter saído. Mas estão dizendo que eu sou não sei o quê. Uma naba, tá ruim, tá isso, tá aquilo. Meu Deus, o que eu faço? Por que a pessoa fica com esse sentimento? Porque ela acha que é com ela. Então, assim, muitas vezes, você sabe, Cândido, até às vezes vira piada aqui na empresa. Eu recebo umas mensagens esdrúxulas, umas baboseiras na internet. Porque às vezes a pessoa não tem o que fazer, acho que ela quer incomodar alguém, e o meu vídeo passa um atrás do outro na frente dele. Eu vou dar uma xingada no Jackson. Aí chama de gigolô, as coisas nada a ver. Aí tu pensa assim, se eu fosse levar a sério um feedback desse, nossa, ou eu ia estar num psiquiatra, ou eu ia estar deitado em posição fetal debaixo da cama chorando. É isso que ia acontecer. A gente tem que entender o que é realidade e o que não é. Agora, o que é realidade? É tu ver as pessoas que realmente estão comprando, estão usando, estão fazendo e estão dando assim, nossa, cara, está dando muito resultado. Eu acabei de receber um feedback da Neida, que trabalha aqui com a gente. Tu nem ouviu, mas ela acabou de falar antes de entrar aqui no podcast, exatamente agora. Ela disse assim, Jackson, eu acabei de receber mais de uma centena de mensagens de alunos agradecendo um bônus que a gente deu. Eu não vou falar o que é só para quem está dentro. Dessa turma, né? Dessa turma agora. Assim, o pessoal tá super feliz. Super feliz. Massa. Então, assim, isso vale. Então, assim, se você pega aquilo que você está fazendo bem feito e melhora, teu negócio vai para frente. Ou você pode querer pegar todos os espinhos e pedras do caminho e dizer que não dá para fazer. Então, assim, a gente escolhe no dia a dia para que lado vai a coisa. E quando a gente olha para isso, quando a gente olha para a empresa agora, falando pessoal ou profissional, voltando para dentro do negócio agora, tu olha para tua empresa, aquele monte de coisas às vezes que tem que ser resolvido e não vê final. E o que é isso? Falta de planejamento. Porque quando tu só olha problema e não vê final, quer dizer que você só não botou na ordem de execução. Entende? Como não tem ordem de execução, nunca tem fim. É infinito. E não existe. Tu nunca vai trabalhar infinito. Não existe. Você tem que tirar o infinito das tarefas na tua frente. Tu tem que pré-datar as coisas. E quando for na data, adivinha o que tem que fazer? O que está definido. Aí o bonito vai lá e fica no Instagram. Aí lá a bonita vai lá tirar uma foto na frente do espelho do banheiro ao invés de cuidar da empresa.
Espero que tu não faça isso. Mas... Nada errado em tirar fotos também, né? Mas a gente vê coisa dessa. Então, assim, tem gente que reclama que não consegue fazer, que não sei o que, né? Aí tu olha, se tu pegasse o tempo de utilização de celular em rede social, eu já vou passar um dado real que eu recebi na minha última viagem a Brasília. Então, assim, tu se apavora. Então, um amigo meu fez um desafio com os clientes dele. Então, as clientes desse meu amigo são somente mulheres. E eu só não vou falar o nome do cara, porque senão vocês vão linkar as pessoas. Então, eu não quero que vocês linkem essas pessoas aí, porque o dado que eu vou falar não é legal. Então, assim, ele disse assim, Jackson, um desafio pedia para a pessoa olhar o tempo de utilização do celular em aplicativos e tirava um print e tinha que postar. Tinha gente que ficava 8 horas e 40 por dia no Instagram. Não. Sério. É um período de trabalho. Não, é o dia inteiro? É um dia inteiro. E uma pessoa dessas tem vida? Não tem. Entende? Porque a vida é passar o dia inteiro se comparando a outras pessoas. Então, tu escutou o que eu falei? Então, você está na rede social, quando você olha alguma coisa de outra pessoa, você está se comparando com outra pessoa. Porque você olha a realidade do outro, só que você está comparando o quê? O palco, a parte bonita, tipo, sabe aquela família de margarina? A família margarina? Todo mundo está sorrindo. Todo mundo tá feliz. De branquinho. O cachorro é branco também. Até é limpo. O cachorro não morde nada no sofá. É louco isso, né? O cachorro não faz nem cocô e nem xixi. É um alienígena esse cachorro. Entendeu? Porque isso é tudo muito perfeito. Tu olha no Instagram uma foto bonitinha do cara ou a fachada da empresa do concorrente, tu olha, nossa, é tudo perfeito, olha aqui. Aí tu tá onde quando tu tá olhando isso? Tá lá no depósito, olhando aquela zona que tá o depósito, aí tu olha pro depósito e, meu Deus, olha como é aqui. Aí tu compara o teu depósito com a fachada nova do concorrente, daí tu desanima. Óbvio, qualquer um desanima. Qualquer um vai desanimar. As mulheres têm muito daquela, né? Daí segue os perfis das mulheres que fazem só academia, né? Tipo, sarada. Vivem daquilo. Ganha dinheiro pra fazer um troço desse. E vai se comparar. Não tem nexo. Olha lá, 8 horas de academia por dia. A vida é isso. Você tem que trabalhar 8 horas por dia, acordar 5 da manhã pra ir trabalhar. De noite ter mais 4 filhos pra cuidar. E tu vai comparar as coisas? Se compara com alguém que tem também 4 filhos pra cuidar, que levanta 5 da manhã e faz a mesma coisa. Se compara consigo mesma, né? Não com o outro. E aí que tá a grande competição e o grande desenvolvimento. Aí que tá exatamente o ponto que você falou, Candice. Então, assim, ó, com base em que você vai criar o teu planejamento? Agora tu largou a peteca para nós sair dos papos loucos. Então, assim, literalmente, da onde sai o teu planejamento? Então, em primeiro lugar, você precisa, obrigatoriamente, ter uma meta. Então, se você não tem meta, você é um barco à deriva no meio do oceano. Com base em que eu faço as metas, Jackson? Meu Deus, nunca tive uma meta. Daqui jossa sai essa, eu peço pelo correio, Mercado Livre, Walmart, eles mandam essa meta, entregam aqui em casa? Não, as tuas metas já estão com você só não descobriu onde é que ela está. Então eu vou te dar alguns passos, vamos fazer uma coisa mais prática aqui. Então talvez, se tu está dirigindo o carro, não anota. Mas se você está aí querendo fazer os Paranauê e está aí podendo fazer agora, faz algumas anotações. Então assim, ó, para que você não crie metas ilusórias, lembra que eu falei bem no começo, tem meta que é ilusão. Ilusão. E tem uns que não fazem porque não sabem por onde começar. Então agora eu vou dar por onde começar para que não seja ilusão. Pegue os teus números atuais. Atuais é o quê? Hoje para trás. O ideal seria você ter 3 indicadores. Então, que indicadores você teria que ter? Um faturamento mensal de um ano inteiro, de mais de um ano, preferencialmente. Se a tua empresa é nova, já que eu faço, obviamente, tu não vai pegar de ano que tu não trabalhou, tá? Então não precisa fazer essa pergunta no comentário. Que eu sempre recebo essa, mas o que eu faço com o ano que eu não trabalhei? Nada. Tu não trabalhou nesse ano. Mas se você trabalhou 3, 4 anos, pega todos os anos e veja qual é que é o teu gráfico de crescimento. Eu cresço em média em janeiro, tantos por cento. Em fevereiro, tantos por cento. Em março, tantos por cento. Por que isso? Por que isso? Porque você não vai fazer uma meta de ano, começar a trabalhar e ver no final do ano se deu certo. Então você até pode somar uma meta de ano, mas você tem que distribuir ela mensalmente, porque senão você vai começar janeiro sem saber o que fazer. Entendeu? Então, janeiro, quanto que eu quero faturar baseado no meu janeiro do ano passado? E por que isso? Porque talvez o teu negócio tenha sazonalidade. Então, tem épocas do ano que são mais propícias à venda. Então, se você deixar uma meta igual todo mês no próximo ano e naquele mês que é ruim, tu não vai bater, você vai desanimar e no mês que você poderia bater, tu entra desanimado.
Ou no mês que você poderia bater o dobro, você bate só aquilo que precisa. E no mês que não dá, não chega, e no final do ano não chega. Então, assim, você precisa fazer a meta proporcional conforme a sua sazonalidade. Jackson, vendo igual todo mês? Beleza, bota a tua meta, então, mensal de boa, do jeito que você achar. Agora, sim, depois que você olhou os teus dados anteriores, primeira coisa que você tem que olhar, assim, se eu fosse somente continuar, onde é que eu vou dar? Como assim? Vamos supor, 3 anos atrás, 10 mil, 2 anos atrás, 20 mil, 1 ano atrás, 30 mil. Teoricamente, próximo ano, 40 mil. Esse é o teu gráfico padrão. Então, assim, ó, se eu continuar esse crescimento aqui. Agora, aí a pergunta, eu quero continuar com esse crescimento? Quero acelerar o crescimento ou acho que eu estou crescendo muito rápido? Que isso também pode acontecer. Crescer muito rápido muitas vezes exige mais capital de giro, o que faz com que tu precise mais dinheiro no banco, o que você aumenta o teu endividamento, pagamento de juro, e daí você entra uma bola de neve, e depois que tu começa a faturar mais, começa a faturar 50, 100, 200 mil, tu quebra. Porque você precisa é tão dependente do banco para manter o negócio funcionando que às vezes é bom desacelerar também. Então, assim, aí que está olhar os números. Então, assim, ó, se você toma decisão baseado em nada, baseado em chupar o dedo e ver que para que lado do vento está soprando, isso não funciona. Agora, assim, se você toma decisão baseado nos teus números, que não é que o concorrente está fazendo, nos teus números, você começa a ter um grau de assertividade muito maior. Muito maior mesmo. E aí que vem o grande ponto. Então agora é o ponto, o momento de você olhar, vamos supor, 3 anos para trás, se você tiver pelo menos isso de empresa, e começa a analisar mensalmente. Jackson, eu nunca anotei nada. Parabéns. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Ó, que descoberta que você fez no final de 2019, ou sei lá, quando está vendo esse vídeo. Então assim, você precisa ter anotado. Tanto que para os alunos da Universidade de Negócios, o que eu oriento? Tem uma ferramenta que é sair do zero, ele dá lucratividade do mês. Dá quanto que deu de dinheiro isso. Então, lucratividade é percentual, dá lá a questão de quanto dinheiro sobrou, quanto ele precisaria vender para ter resultado, dá faturamento, dá custo, dá um monte de dados. Né, também. Ou prejuízo também. Então, sim, dá todos esses números para quê? Para você mensalmente ter os valores necessários para você não somente avaliar a empresa, mas como também criar um gráfico para você começar a olhar, peraí, aquele mês eu fiz tal ação e melhorou. Ou aquele mês eu fiz tal ação e piorou. Não foi bom. Então, assim, você começa a criar as suas metas com base nisso. Então, agora que você tem uma noção para que lado você se joga para criar as suas metas, eu acredito que você deva ter entendido, não para ser detalhado, mas já dá para entender como é que você começa a se balizar. Aí você só define, isso aqui eu vou dar em tal lugar, vou querer 10% mais, 20% mais, vou querer melhorar um pouco mais meu desempenho. Aí você tem que começar, o que eu tenho que fazer para atingir isso? E aí que começa, não, tem que me preparar em tal coisa, aí vem o estudo pessoal. Eu preciso botar tal implemento, tal máquina, tal dispositivo aqui na empresa para funcionar. Quando é que eu vou fazer isso? E aí você começa a alocar dentro do teu próximo ano as ações conforme a necessidade de demanda do ciclo do ano. Então, assim, tem lá, vamos supor, julho é a minha ultra demanda. Então, você não precisa contratar, às vezes, em janeiro a pessoa. Porque você vai precisar de uma pessoa a mais para bater. Você pode contratar talvez em abril, treinar em maio e em junho já está funcionando. Então, assim, você começa a organizar quando deve as coisas acontecer, o que faz com que você gaste menos dinheiro, menos esforço e menos cabeça. Então, você para uma vez e diz, não, em abril eu vou contratar. E se você tem claro que em abril que tu tem que contratar, o que acontece? Até abril você vai resolver do jeito que precisa resolver e não perde tempo. O problema é que tem muito empreendedor que fica se questionando, será que eu faço? Não sei se eu faço. Não, mas será que é legal? Não sei. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que isso? Será que... E fica tanto tempo se questionando, teria feito se tivesse começado logo. Entendeu? Porque nunca planejou, nunca olhou o que precisaria ser feito. Então, para você organizar o teu próximo ano, eu diria que em primeiro lugar, tendo já as tuas metas, teus objetivos claros, começa a avaliar, onde é que estão os meus gargalos, aonde estão os meus defeitos, para você definir em que mês, em que época você vai desenvolver isso, em que mês, em que época você vai adicionar isso na empresa, em que mês, em que época você vai começar a fazer, para quê? Para que você não perca tempo sofrendo com isso com antecedência e para que você execute no momento certo. Aí a empresa está no timing. Então, as coisas acontecem na hora certa para o teu desenvolvimento. Isso facilita, dá menos esforço no meio do caminho. Por mais que sempre tenha um nível de risco. E nem todo plano resiste ao campo de batalha. Essa é a grande frase. Ou seja, sempre pode dar algo errado no final. Então, assim, esteja também preparado psicologicamente. Aí vem a parte emocional e o desenvolvimento do empreendedor para estar pronto para algo que não deu certo. Então, tudo dá certo? Não, muito pelo contrário. A probabilidade do teu plano ser idêntico ao que tu escrever é quase zero. Sério. Só que quanto mais tu planeja, mais você está pronto para qualquer coisa que possa acontecer no meio do caminho e você tem mais chance de chegar
na tua meta ou até melhorar a tua meta. Ou pelo menos chegar o mais próximo possível dessa meta. Faz sentido, Candice? Faz. E para aquele empreendedor que está nos ouvindo até aqui e disse, cara, eu não tenho tempo para fazer isso. O que tu diz para ele? Slave. Slave é escravo, tá? Só para vocês saberem. Então, assim, vamos bater um papo, só nós dois. Faz de conta que a Candice não tá aqui, tá só nós dois agora falando aqui. Então, assim, seguinte, você não tem tempo para planejar. Isso é o primeiro indicador que você não tem tempo para planejar é que você nunca planejou. Porque você não tem tempo realmente e você tem que trabalhar, apagar incêndio, correr atrás do rabo e literalmente se escravizar na empresa porque é a única forma que você aprendeu de resolver. Então, assim, talvez você aprendeu com os teus pais ou por uma cultura que tem aqui no Brasil, que existe uma cultura aqui no Brasil, para ganhar mais dinheiro você tem que trabalhar mais. Para ser rico você vai trabalhar tanto que vai perder a família. Você nunca ouviu uma coisa dessa? Eu já ouvi, infelizmente. E demorei para arrancar isso da minha cabeça, para estar mais de boa com isso. A Candice está rindo porque ela sabe o que tudo eu tive que fazer, porque eu já tive consciente que eu tinha esse problema na minha cabeça, que quando eu queria fazer a empresa crescer, eu sofria, porque eu queria poder curtir com a minha família. Então, assim, se você hoje não tem tempo para planejar, pensa assim, você enforca o teu crescimento, você mata o teu crescimento, literalmente. Então, assim, para que você consiga literalmente planejar, para e pensa assim, define 2 horas para juntar os teus números anteriores e só criar as metas mensalmente. Só isso. E um exemplo que eu vou trazer aqui para quem diz que não tem tempo, o Jackson, então, ele se fecha aqui na sala e diz, eu estou fechado para balanço. Eu não estou aqui. Não me chamem, estou... Ninguém está autorizado a entrar na minha sala, literalmente. E eu gosto de ouvir música, eu boto um fone de ouvido que é maior que esse aqui ainda. Detalhe, o fone de ouvido ele tem um controle de ruído externo, ou seja, se alguém me chamar eu não escuto, sério mesmo, a gente sabe disso, que às vezes o pessoal fica falando, eu não escuto, e se eu escutar, eu faço de conta que não escuto também. Então isso é segredo nosso aqui, porque nem toda a minha equipe não está aqui agora para ouvir isso. Eu faço de conta que não escuto, porque eu estou focado naquilo lá. E eu me mantenho focado naquilo lá, porque ou eu defendo os meus interesses e os interesses da minha empresa, ou ninguém vai fazer. Então eu tenho essa consciência a um nível mesmo sério. E sim, vocês não têm autorização de falar comigo agora. Meio louco isso, mas é aquele período, 1 ou 2 horas eu vou fazer isso. E muitas vezes eu faço isso durante a madrugada. Então tem dias que eu acordo 5 da manhã, ou melhor, eu venho para a empresa às 5 da manhã e literalmente 1 ou 2 horas de isolamento geral faz com que eu consiga um nível de clareza muito maior. Então eu recomendo também pela manhã, porque a gente acaba poluindo a nossa cabeça durante o dia e a gente chega às vezes saturado e não consegue mais pensar. Então eu recomendo realmente você fazer isso de manhã cedo. Talvez 1 dia ou 2 dias, tira antes até do que as pessoas chegam para conseguir realmente entrar num nível de profundidade maior e de detalhamento às vezes maior. Então depois da meta, que eu digo só faz isso, mas só faz isso e depois que você define a meta, que antes que eu vou perguntando uma coisa no meio, você está voltando lá. Então define qual seriam as metas mensais, depois disso olha para aquele mês, tipo agora, próximo mês, o que eu tenho que fazer aqui para garantir esse resultado? E aí você vai riscar algumas ações que não são comuns. O que você já faz, não precisa escrever ali. Se quer botar, pode botar. Mas, realmente, o que eu tenho que fazer para garantir esse resultado? Entendeu? Que daí tu começa a olhar já quanto estoque tem que ter, se for um comércio. Quando eu tenho que comprar o estoque. Aí tu começa a planejar coisas que no dia a dia a gente não olha. Uhum. Então assim, a gente começa a olhar para um negócio daí. Não começa a olhar para uma criança brincando no parquinho. Vamos para lá, vamos para casa. É sempre todo dia só correndo, não consegue nem saber o que está fazendo. Então esse é o grande segredo do planejamento. Inclusive já consegue organizar as pessoas. Organiza a equipe. As pessoas. Né? Isso acontece aqui, né, Jackson? Bastante. Então, por esse planejamento é curto prazo, mas já tem um planejamento, as pessoas já têm clareza o que elas têm que fazer, dias que elas vão ter que estar disponíveis. Por exemplo, eu já tenho minha equipe organizado para uma época, já que vai ser daqui a tipo 90 dias aqui para frente, eles sabem que vão ter que ter uma disponibilidade fora do horário padrão para trabalhar. Então, assim, e não é só ali. A agenda foi feita até agosto do ano que vem. Eles já sabem as semanas que eles vão precisar vir trabalhar à noite. Então, às vezes a gente tem algumas rotinas. E também os dias de final de semana que eles vão precisar estar disponíveis por conta dos picos de demanda que a gente tem. Então, elas podem se planejar quase com meio ano de antecedência. Olha que doido. E daí aquela coisa, é uma separação natural. E às vezes pode acontecer também alguma coisa, a pessoa, eu vou ser padrinho de casamento de alguém.
Então, também a pessoa consegue saber que lá na frente vai ser... Eu preciso viajar, preciso tirar folga, todo mundo se Preciso ir no organiza. médico, a pessoa já não marca o médico, né? Que aqui acontece constante até, na verdade, né? Vou em médico, então já vou organizar de um jeito que não entre no grande fluxo da empresa. Então, já quando tem um fluxo mais baixo, as pessoas vão consultar, a gente deixa todo mundo consultar aqui, olha que doido. Então, as pessoas se planejam, muitas vezes, fazer carteira motorista, que aconteceu agora, nessa semana que vem, na verdade, vai ter gente fazendo carteira motorista, ou finalizando, né, carteira motorista. Parabéns, Laísa. Então, assim, todo mundo aqui consegue se organizar sua vida pessoal quando a empresa, se a empresa está claro. Se a empresa não está claro, o que acontece? Aí mas eu não posso contar com a pessoa. Sim, você não organiza as pessoas para você poder contar. Imagina se elas vão saber. Então, assim, depende de nós botar os pingos nos i nesse ponto. Truco? Truco. Mais alguma coisa sobre planejamento? Na verdade, a gente só riscou a beirada, né? Na verdade, a gente só riscou a Dá beirada. alguns podcasts, né? Mas, assim, mas já tá bem longo esse. Mas eu acredito que esse ponto que a gente chegou aqui é pelo menos para você ter clareza de como dar o start e os propósitos por trás desse start. Então, para dar esse início, na verdade, do jeito mais certo um pouco. E eu tô falando mesmo assim, eu não tô entrando num nível avançado de planejamento, porque bem longe disso, né? Porque particularmente nem eu faço um nível avançado de planejamento, tá? Eu não faço plano de negócios e não estou dizendo que você não deve fazer. Agora, assim, a forma que eu trabalho ela é muito prática. Então, assim, eu crio um plano e eu executo aquele plano. E a gente sabe, é meio faca na caveira. Assim, algumas coisas eu enfio goela abaixo. Quando eu boto coisa ali, não, é isso aqui que nós vamos fazer, é aquilo lá. Então, acontece. Com todas as medidas de consequência avaliadas antes de começar para que realmente possa acontecer. Então, só para ter uma ideia, a quantidade de pessoas que está dentro aqui da empresa hoje, eu falei em fevereiro desse ano que ia estar aqui dentro. Tu lembra disso? Em fevereiro disso, nós vamos chegar em novembro. Tantas pessoas, a sala a gente ampliou, dobrou o tamanho do escritório, mesas, computadores, tudo eu falei em fevereiro desse ano que ia acontecer e está tudo aqui. Então, assim, as consequências, saber quando comprar os computadores, quando contratar, faz com que a gente não tenha sofrimento. Será que eu contrato? Não, já está definido, é tal época que vai ser contratado. Então, assim, isso facilita a nossa vida. Essa é a grande sacada. Então... Partiu 2020. Até o próximo podcast. Tchau. Até mais, tchau.